Vamos trabalhar então? Vamos? Vamos iniciar o nosso culto. É sempre com muita alegria, muita satisfação, muito prazer mesmo, muito regozijo que eu faço todas as manhãs esse culto aqui. E é com muita alegria quando eu vejo que você, queridíssimo irmão e queridíssima irmã, está nos acompanhando. Quando eu vejo aqui, às vezes eu vejo que você está cultuando a Deus conosco. É uma alegria que você não faz ideia, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Todo-Poderoso, Eterno Deus, maravilhoso Senhor, nós reconhecemos que somente através do Cristo Jesus é que nós podemos chegar até o Senhor. Porque é o sacrifício de Cristo que nos coloca como filhos do Senhor. Nós te glorificamos e te agradecemos e proclamamos aqui que entendemos e reconhecemos. Grato nós somos, Senhor. Recebe-nos como adoradores do Senhor também nesta manhã. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra. Ajuda-nos a crescermos como adoradores do Senhor, que aguardam ansiosamente o Senhor vir nos buscar. Nós somos a igreja. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos também. Esta é a oração que eu apresento a Ti, Deus eterno e verdadeiro, sempre e unicamente no nome do Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aqui a gente não obviamente, vamos enganar ninguém, não tem porquê, né? Enganar. Eu já vou falar a verdade aqui. Quem não quiser, né? Posso fazer. Nós vamos tratar esta semana. Lembrando que sexta-feira é a ceia, viu? Sexta-feira, dia 17, é a ceia, tá? Essa semana nós vamos trazer aqui algumas exposições da Bíblia, e eu vou começar hoje. O título hoje é Um Valente Armado. Um valente armado é negócio, né, muito mais que qualquer super-herói. É um mega blaster super-herói, um valente armado. E essa semana a gente vai falar disso, né? E hoje eu vou começar esse assunto. Amanhã nós vamos falar. Amanhã tem programação normal, tá? Amanhã, quinta e sexta é a ceia. Acho que até quinta-feira a gente encerra este assunto. Encerra não. A gente vai até um ponto dele aqui, né?
E eu creio que você vai aprender muita coisa, eu também vou aprender muita coisa, nós vamos aprender juntos. Eu quero convidar você para você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 21. Eu vou tirar o fone de ouvido aqui, me dá um pouco mais de liberdade, né? Me sinto mais tranquilo assim. Lucas, capítulo 11, versículo 21. É uma passagem conhecida, mal utilizada, mal interpretada, né? Eu estou com uma versão um pouquinho diferente aqui. Deixa eu ir na minha Bíblia, que essa versão aqui eu peguei de outro lugar. E eu quero ler Lucas 11, 21. Desculpa, viu, fazer você esperar aí. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Não está muito diferente. A versão que eu tenho aqui é: quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Quer dizer, não tá muito diferente, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero trazer para vocês hoje, é que nós cristãos, a gente é levado a entender, e a Bíblia usa um título, né? Quando o nosso Senhor quer que a gente entenda alguma coisa, a Bíblia usa, não é um título, a Bíblia usa uma palavra. Ela usa um adjetivo. E aqui é um verbo, na verdade, né? A Bíblia diz que nós somos constrangidos, né? O Senhor nos constrange. Nós cristãos, nós somos levados a entender, a pensar neste assunto, que a gente precisa se armar espiritualmente e fisicamente. Se você ler aqui com muita atenção, você vai ver que está falando de você se armar fisicamente também, se necessário, porque este mundo é assim. Isso aqui é um mundo caído, isso aqui é um mundo de mentirosos, infelizmente. E nosso Senhor Jesus Cristo, você está aí no versículo 21 de Lucas 11. Se você for para o versículo 26, você vai ver que Jesus, ele disse que os espíritos malignos percorrem o mundo procurando vítimas, pessoas em quem eles possam trabalhar, atuar. E quando eles encontram essa vítima que está desprotegida, ele chama outros para que eles juntos, né, entrem então nessa vítima. Não é isso que está aí o versículo 26? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Olha só. Há muito tempo, Satanás procura
desarmar os cristãos. Por que ele quer desarmar? É claro que desarmar espiritualmente, porque uma arma de defesa nada vale contra um espírito, absolutamente nada. Então Satanás ele quer desarmar espiritualmente os cristãos, porque as outras pessoas já são desarmadas espiritualmente. Ele quer tomar conta do estado mental, emocional das pessoas, dos cristãos, porque ele não pode possuir um cristão. Presta atenção. Qualquer cristão que você, por acaso, veja ou observe que está possuído, a primeira coisa é você ter convicção de que ele não é cristão. Porque um cristão não pode ser possuído. Ele pode ser atormentado. Ele pode estar sendo oprimido mental e emocionalmente, mas possuído nunca. Então, Satã quer enganar. E todo indivíduo que não é vigilante é enganado. E ele não pode retirar de nós a fé. Ele não pode sugar de nós a fé. Então, o que ele faz? Ele nos leva a negligenciar a nossa fé em Cristo Jesus. E qual que é a arma que nós temos contra o mundo espiritual maligno? Qual a arma? É uma faca, uma adaga, um punhal? É um revólver? Uma metralhadora? Claro que não. Não adianta nada. Para o mundo espiritual isso não é nada. A arma, a primeira arma que nós temos é a oração. Por causa disso que poucas pessoas oram. Por causa disso que é tão difícil orar. E é por causa disso que o maligno quer neutralizar a oração. Quer que o cristão negligencie a oração, porque ela é uma arma extremamente eficaz. Oração, querido irmão, a gente já falou muitas vezes de oração, mas a gente vai aprimorando também aquilo que nós já falamos, não é mudando, não. Porque tudo que já foi dito aqui é com base bíblica, mas nós vamos melhorando aquilo que nós já falamos sobre oração. Oração é a expressão do nosso relacionamento com Deus. É na oração, irmão, irmã, você que está me ouvindo, a oração é quando a gente fala com Deus, agradecendo o nosso Pai. É quando a gente fala com Deus e levamos a Ele as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas alegrias, as nossas expectativas. É quando a gente leva para Deus o nosso louvor,
a nossa celebração pelas obras maravilhosas, tanto na nossa vida, como na vida das pessoas da nossa família, como na vida das pessoas que a gente conhece. Então a gente conclui que é através da oração que a gente glorifica a Deus. Se a gente não ora, irmão, irmã, não tem como glorificar a Deus, porque a oração é uma glorificação ao Deus eterno e verdadeiro, único Deus, que enviou o seu Filho amado e que é através do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós somos salvos. E é só através de Jesus que Deus ouve as nossas orações. Portanto, quem não tem Jesus, quem não está em Jesus, não ora, joga palavras ao vento. Oração é um negócio muito pessoal. Oração é a gente dizer para Deus que a gente sabe que nós não somos merecedores de uma gota de água. Uma gota. Mas é pela compaixão e misericórdia dele que nós temos água à vontade. É através da oração que a gente diz para o nosso Senhor Deus que nós somos alegres pela salvação que Ele nos deu e que nós somos felizes por tudo que Cristo proporcionou e proporciona para nós. Isso tudo a gente só consegue fazer através da oração. Não há outro meio de se fazer isso. Não é através de promessa, não é pagando promessa, não é através de dízimo, de oferta, é através da oração. E eu tenho pena e luto há anos, né, para fazer com que mais pessoas entendam isso, porque eu tenho pena daqueles que acham que podem fazer com que Deus entenda a gratidão das pessoas através de notas de dinheiro. Não é assim, é através da oração. Então, amados irmãos e queridas irmãs, o que Satanás quer? O que o diabo quer? Enganar você. Porque este mundo aqui é um mundo de mentira. É um mundo de faz de conta. Por causa disso que a Bíblia nos alerta, né, que ai daquele que acredita num outro homem, porque está acreditando numa mentira. Porque o homem é mentiroso. Então, o que Satanás faz? Vamos entender, né, para a gente entender as armas que o inimigo usa para nós sermos efetivos também nas nossas ações espirituais. Satanás tem uma arma que ainda é infalível. E talvez a culpa seja nossa, né? Mas a gente tem que lutar contra isso. Satanás, ele mente, ele distorce a verdade. E as pessoas, a grande maioria, acreditam nessa distorção da verdade. Satanás, primeiro,
Ele quer que você entenda o que é oração de uma maneira diferente daquela que, que é a verdadeira razão e é a verdadeira oração. Ele muda, então, a natureza da oração. Ele faz com que os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, né, também, acreditem em outras propostas diferentes do que é oração. E eu vou relacionar aqui, e é sobre isso que eu vou falar esta semana. Hoje eu vou falar sobre, são 7 propostas diferentes que Satanás apresenta do que é oração. Hoje eu vou falar da primeira. A primeira é, Satanás faz com que as pessoas creiam que orar é repetir e repetir. E a maioria acredita nisso. Eu abro o Instagram, o Facebook, né? Eu vejo lá pessoas, olha, se você repassar esta oração, não sei o quê, não sei o quê. Isso é reza. Isso é ritual. Isso não é oração. E é sobre isso que eu vou falar hoje, rapidamente, né? Vou pular muita coisa aqui que eu escrevi, mas vou falar, claro. Repetir ou ficar ouvindo as mesmas palavras inúmeras vezes não é oração. E é fácil da gente entender isso. Entenda, você vai falar com um amigo seu, você vai falar com uma amiga sua, você vai ficar repetindo as mesmas coisas para ela? Ou você vai falando de modo a ela entender o que você quer dizer, não é? Você vai tentando explicar, você vai contando para ela, ou você fica repetindo. Vai ficar uma coisa chata. E a reza é uma coisa chata para nós e para Deus. Ficar repetindo, né? Incontável vezes aí a mesma coisa, como se Deus fosse um espírito surdo, que você tem que repetir. Existe um tipo de oração, e eu quero falar sobre esse tipo também, para você entender aquilo que está na Bíblia. Existe um caso na Bíblia que a gente pode chamar de oração importuna, né? Oração importuna é aquela que a gente faz quando a gente tem uma necessidade tão profunda, mas tão profunda, e nós estamos tão aflitos que a gente repetidamente implora ao nosso Pai Celeste para Ele agir a nosso favor. Mas isso não é uma repetição de reza. Isto é uma repetição do coração. Não é algo de forma vã.
não é uma reza. A gente repete aquilo porque nem palavra nós temos. E Jesus nos dá um exemplo do que é essa repetição, oração importuna, né? Jesus cita o caso de um juiz de coração frio que foi atender uma viúva. E essa viúva ficou repetindo a mesma coisa, até que esse juiz atendesse essa mulher. Mas ela não ficou repetindo, rezando isso. É porque a necessidade dela era tão desesperadora que ela não tinha palavras. E Deus conhece o nosso coração. Mas Satanás quer que você fique repetindo rezas, mantras, orações, entre aspas, preparadas. Porque aí Deus não vai te ouvir. Porque é muito mais fácil a gente pegar uma oração pronta, né? E ler aquilo. É muito mais fácil do que a gente abrir o nosso coração para Deus. E quando a gente ora, queridos irmãos e queridas irmãs, a gente nunca, em hipótese alguma, nós vamos nos esquecer que nós temos sim necessidade, claro. Uns mais, outros menos. Mas a gente não pode se esquecer, independente da nossa necessidade, que a vontade de Deus é soberana. Quem manda, no final das contas, é Deus. Não somos nós. Nós pedimos, e quem atende é Deus na sua soberania infinita. Nós só pedimos. Deus é que atende. Se Ele quiser, Ele atende. A gente nunca pode se esquecer disso. E Satanás, desde a instituição da igreja, ele quer que as pessoas façam rezas, orações prontas. Ele quer que todo mundo reze do mesmo jeito. Por quê? Porque assim é que fazem, até hoje, faziam lá há milhares de anos atrás e fazem até hoje, aqueles que não creem no Senhor, aqueles que fazem invocações, encantamentos, né? Existem os livros dos encantamentos. É para se repetir aquilo que está escrito. Nós não temos um livro de oração. Não existe. No cristianismo bíblico, não existe um livro de oração. Ah, eu vou comprar aquele livro escrito por... Claro que existem pessoas que escreveram, mas não é bíblico. Porque eu digo, no cristianismo bíblico, ninguém ensina como orar. Como é que eu vou te ensinar como orar? Eu posso trazer aqui informações, que é o que eu faço. Mas quem vai orar é você. Deus ouve a verdadeira oração. Por causa disso que é difícil orar. Por causa disso que ninguém tem tempo para orar. Ninguém acha tempo. Por causa disso que vive... eu não estou me recusando absolutamente. Qualquer pessoa que liga ou manda uma mensagem, eu oro e oro na hora. Nessa hora que eu abro a mensagem, eu coloco orando. E você pode crer que eu estou orando mesmo. Mas tem gente que só gosta de pedir para os outros orar. Ah, você ora, pastor, oro. Oro. Claro que oro.
Mas ninguém pode orar por você como você mesmo. Se você abrir o livro de Atos, capítulo 19, e eu quero mostrar na Bíblia isso que eu estou falando, hein? Então fala, ele está falando mal dos católicos. Não estou falando mal. Eu estou mostrando na Bíblia, porque tem católico que acompanha. Não gosta de algumas coisas, mas acompanha, que bom. Né? Então eu quero mostrar para vocês. Durante a época de Paulo, em Éfeso, em Corinto, ele viu lá no templo de Diana, esse templo existe lá, uns pedaços do templo até hoje. Não, perdão, é Éfeso mesmo. É Éfeso, não é Corinto, não. É Éfeso. Ele viu lá que uma multidão de pessoas se reuniam por cerca de 2 horas e ficavam repetindo as mesmas coisas. E Paulo observou aquilo. Ele deve ter ido lá no templo, parou lá perto, ficou olhando. 2 horas ele ficou ouvindo as pessoas falarem, levarem as suas rezas, os seus mantras, as suas reivindicações para Diana. E ele escreve sobre isso em Atos, capítulo 19, versículos 28 ao 34. Eu tenho que trazer isso para você. Leia Atos 19, 28 do 34. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Repetindo, grande é a Diana, 2 horas repetindo isso. Isso aqui não é oração, isso é reza. Isso é encantamento. Deus não ouve isso. Não adianta você ficar, grande é Deus, grande é Deus. Não adianta, não é isso aí, é repetição. São vãs repetições, quer dizer, vã, a palavra vã, para trazer um sinônimo assim, uma explicação da palavra, quer dizer, não vale nada, não serve para nada. Então, esta foi uma chocante demonstração, né, do poder que a oração repetitiva exerce sobre a mente de pessoas que não são regeneradas em Cristo Jesus. 2 horas é um tempo bem longo, né, para se gastar repetindo a mesma frase. E aí a reza é isso daí. Isso é uma reza. Né? Você vê em filmes aí, monges, pessoas que vão para lá e para cá e ficam lá, né? Gastando seu tempo em locais remotos, praticando esse tipo de oração, que na verdade não é oração, é reza. A maioria deles não sabe, meu irmão, minha irmã, absolutamente nada disso que nós estamos falando, que é o verdadeiro valor e a verdadeira oração. Estão desperdiçando o tempo da sua vida. E a igreja hoje, mesmo a igreja chamada evangélica, cristã, ela está prejudicada pela oração repetitiva.
eu já vi e ouvi, você já deve também, né? Alguém orando e o povo repetindo a oração. Dentro de igreja cristã, igreja crente, né? São as fórmulas verbais que eles falam que são infalíveis. Nada mais é do que uma, uma repetição que não serve absolutamente para nada. Então, se você... Como que é, Jair, o termo? Eles têm um termo. Como que é? Eu não sei, não lembro. Escreve o termo aí. Né? Não sei. Mas as pessoas podem dizer, mas lá no Sermão do Monte, Jesus orou e está escrito na Bíblia o Pai Nosso, né? A oração dominical. Né? É termo ou eterno? Eterno, perdão, desculpa, Jair, porque eu estou sem o óculos aqui, eu li termo, mas eterno, obrigado, viu? Então, o que eu quero dizer para vocês do Pai Nosso é que o Pai Nosso é um modelo de oração. Se você for ler o Pai Nosso, você vai ver que ali, né, há um ensinamento de como nós devemos orar. Engrandecendo a Deus, glorificando a Deus, né? E as fases de uma oração, as partes de uma oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Está vendo? É um modelo perfeito. A oração do Pai Nosso, que está na Bíblia, ela é apenas um gabarito de como deve ser uma oração. É um modelo de como a gente deve orar. Mas eu não posso orar o Pai Nosso. Se você orar o Pai Nosso de coração, entendendo, né, cada parte do Pai Nosso, claro que pode, mas é através do Pai Nosso que nós temos um modelo de como nós devemos orar. E uma das provas disso que eu acabo de dizer está em Lucas, capítulo 23, versículo 42, né? Que a gente deve ser, a nossa oração deve partir do nosso coração. Jesus, quando estava à beira da morte física, ao seu lado tinham 2 ladrões. Um deles se arrepende e vê em Jesus o seu Salvador. E ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você quer uma oração mais profunda do que essa? De maior arrependimento do que essa? Então, além de tudo, esta oração daquele homem à beira da morte também nos esclarece que a gente precisa, né, a gente deve colocar claramente para o nosso Senhor nas nossas orações tudo aquilo que a gente está dizendo. Ser claro. Senhor, eu estou precisando disso, eu não consigo isso, eu não acerto quando eu quero fazer isso, eu falho quando eu vou fazer isso, aquilo outro. Eu peço a sua cura, eu peço a sua ajuda. Ser claro.
E que Deus Todo-Poderoso abra a sua mente, se é que a sua mente já não é aberta para a oração, que a gente não faça rezas, mesmo que a gente ore todo dia a mesma coisa, né? Mas que seja algo que vem do nosso espírito para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque é só através dele que a gente consegue que as nossas orações sejam ouvidas pelo Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero exaltar o Senhor, glorificar o Senhor pela tua bondade, pela tua compaixão de mais uma vez nos ensinar a respeito da oração. Eu fico muito, muito agradecido ao Senhor, ó Deus. Continua, Paizinho querido e Deus Todo-Poderoso, falando conosco. Amanhã nós temos ainda muita, mas muita coisa para aprender. Que Deus, será que ouve todas as orações? Existe diferença entre uma oração pessoal e impessoal? A oração é mais bem-sucedida quando nós convencemos a Deus. Existem orações que são mais eficazes do que as outras. Precisamos esvaziar a nossa mente para orar. Nós vamos falar sobre isso esta semana. Eu te glorifico, Senhor, e te agradeço. Bondoso, santíssimo, misericordioso e perdoador Deus eterno e verdadeiro. A minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, eu faço no santo nome do Cristo Jesus. Amém.